Olá pessoal, quem fala aqui é o Rodrigo Malacarne. Eu queria aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da nossa experiência mais recente no âmbito de pesquisas relacionadas ao uso de indicadores para gerar setups de negociação automatizada. Tá? Bem, a gente acabou fazendo uma pesquisa razoavelmente extensa, né? Fruto aí de uma metodologia proprietária de testes para o desenvolvimento de estratégias de negociação automatizada. Né? A gente tem um laboratório interno, um laboratório próprio de testes aqui na Delta Trader, e o que a gente fez, basicamente, para todo mundo entender o processo da pesquisa que a gente resolveu adotar, foi uma pesquisa com relação aos principais ativos, né, negociados por investidores com robôs, que são Petrobras, Vale, mini índice e mini dólar, que são os ativos que geralmente têm mais liquidez e é onde você consegue utilizar com mais tranquilidade robôs de negociação automatizada. Tá? Então a gente acabou fazendo uma pesquisa razoavelmente extensa nesses ativos, envolvendo aí todos os 50 indicadores, né, do Delta Trader Zeus, e aonde a gente tinha como objetivo testar em diferentes tempos gráficos e com diferentes combinações aí de take profit e stop loss puramente a qualidade do indicador. Tá? Então o que a gente acabou fazendo foi uma pesquisa com aproximadamente 300 mil testes. Tá? Desses 300 mil testes a gente acabou filtrando aqueles três indicadores que a gente acredita que todo trader deveria conhecer, porque são indicadores que eles têm uma performance razoavelmente boa, razoavelmente consistente em diferentes ativos e diferentes tempos gráficos. Tá? Então basicamente isso aqui não é nenhuma indicação para que você desenvolva setups baseados nesses três indicadores, mas basicamente para que você tenha uma ideia de quais são aqueles indicadores que têm performance razoável, de novo, independente de tempo gráfico, de distância de take profit, distância de stop loss. Então isso significa que a qualidade, né, do sinal gerado por aquele indicador é algo que realmente nos chama a atenção e que todo trader deveria conhecer. Tá? Então nós separamos aqui os três principais indicadores, de novo, né, que sobrevivem, né, que têm uma taxa de acerto muito boa, independente aí do ativo ou do tempo gráfico, e vamos lá, vou mostrar para vocês quais são esses três indicadores. De novo, né, a gente acredita que são três indicadores que todo trader deveria conhecer. Tá? O primeiro indicador, pessoal, é o famoso indicador de pontos de pivô. Tá, né, mais conhecido como pivot points, né? Pivot points ou pontos de pivô. Então esse é um indicador que a gente vê na prática que todo ativo ele acaba respeitando muito os suportes e as resistências gerados aqui pelos chamados pontos de pivô. Tá? Então se você analisar papéis como Petrobras e Vale, então na verdade qual é o motivo que faz com que esses pontos de pivô sejam indicadores muito interessantes, porque eles são indicadores populares, tá? Então a gente consegue visualizar o quão populares esses indicadores são, justamente analisando aqui o comportamento do preço e vendo que existem muitas reversões, né, nos chamados níveis de suporte e resistência do indicador pontos de pivô, tá? O pivot points. Então basicamente é o primeiro indicador que a gente queria separar para vocês, tá? Porque todo trader realmente precisa conhecer o indicador pontos de pivô. Tá? E se você for desenvolver alguma estratégia de negociação automatizada, tá aí então o primeiro indicador. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a performance para vocês, tá? Primeiro eu estou mostrando apenas a cara, né? O modo como o indicador ele é mostrado no gráfico e depois a gente vai, obviamente, mostrar a performance desse indicador para vocês. Tá? Aqui nós temos o indicador pontos de pivô em Petrobras, só que é basicamente o indicador que funciona em qualquer ativo, né? Mini índice, então você consegue aqui analisar também mini índice, né? O mini dólar, então basicamente você consegue ver o quanto que o preço respeita esses níveis aqui do indicador pivot points. Ok? Bem, o segundo indicador que todo trader deveria conhecer, pessoal, é um indicador, na verdade, que ele é pouco conhecido. Tá? Mas cuja performance dele, pelo menos no nosso laboratório de testes, é algo que é impressionante em termos de consistência. Tá? É o famoso, quer dizer, não é tão famoso, mas é um indicador chamado Caracatica. E por mais que você ache, né, o nome engraçado, né, e que o nome realmente ele pode parecer aqui uma coisa estranha no primeiro momento, esse indicador Caracatica ele tem mostrado para a gente uma consistência impressionante no nosso laboratório de testes. Tá?
Então, no que consiste o indicador Caracatica, pessoal? Para que todo mundo consiga entender, tá? O indicador Caracatica, ele gera sinais de venda, como por exemplo aqui essa setinha para baixo, tá? E ele gera também sinais de compra, como por exemplo aqui nessa seta verde aqui para cima, tá? Num gráfico um pouco mais longo, você acaba não visualizando muito bem essas setas de cor verde, tá? Mas basicamente você consegue aqui enxergar que quando você tem um sinal gerado pelo indicador Caracatica, tá? E realmente assim, ou ele surfa muito bem a tendência, ou ele dá um stop rápido logo em seguida, tá? Para você não perder tanto assim com o indicador, como nesse caso aqui, tá? Ele gera o sinal de venda, logo depois ele inverte gerando o sinal de compra. Então é um sinal que tem uma consistência muito boa, tá? Esse indicador Caracatica nos nossos testes, e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Como que funciona esse indicador Caracatica em diferentes tempos gráficos, ok? Bem, então vamos lá. O terceiro indicador que todo mundo precisa conhecer é o indicador Super Trend, tá? Esse indicador Super Trend, pessoal, é um indicador bem famoso e a cara dele é mais ou menos essa daqui, tá? É a forma como ele é plotado no gráfico, né? O próprio nome já diz qual é o objetivo do indicador, é um indicador de tendência, tá? Então, como indicador de tendência, ele aparece como, né, uma linha verde inferior ao preço quando a tendência é de alta e uma linha vermelha na parte superior do preço quando ele enxerga uma tendência de baixa, tá? Então, o indicador Super Trend é outro indicador também que todo trader deveria conhecer, porque ele funciona muito bem independente do ativo, independente do tempo gráfico, tá? Funciona para mercado futuro, para mercado à vista e tudo mais. Bem, com relação a esses três indicadores, né, o Caracatica, o Super Trend e o ponto de pivô, o que é mais importante é mostrar, obviamente, qual é a performance desses indicadores no nosso laboratório de testes, tá? Então aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês a performance de diferentes indicadores no nosso laboratório de testes, explicando para vocês como que funciona cada um desses indicadores, tá? E o que está sendo mostrado aqui em cada um desses gráficos? Aqui nós temos um gráfico que mostra a performance de diferentes indicadores no nosso laboratório de testes, ou seja, aqui eu tenho Vale para o ano de 2014 e eu tenho aqui qual é a performance do indicador Alligator, por exemplo, no ativo Vale do Rio Doce, né, no ano de 2014. Então, de um total de aproximadamente 400 testes, tá, nós temos aqui, olha, que apenas aproximadamente 30 testes de um total de 400, né, gerou resultados positivos para o ativo Vale do Rio Doce no ano de 2014. Tá? Então aqui nós temos outros indicadores como, por exemplo, a TR Stops, né? Aproximadamente 110 de 390, de 400 testes no indicador ATR Stops geraram resultados positivos, tá? Então, existem vários indicadores aqui que realmente não vale nem a pena você bater o olho, tá? Então, são indicadores que eles geram muitos resultados negativos, né? Como esse indicador aqui T3MA e por aí vai. Tá? Então, olhando aqui para esses três indicadores que eu acabei de mostrar para vocês. O indicador Super Trend, aqui de um total de 400 testes, nós temos aqui aproximadamente 120 testes, 140 testes gerando resultados positivos. Tá? Então, 140 de um total aqui de 400 testes usando o indicador Super Trend. Tá? Já no indicador Pivot Points, pessoal, nós temos uma única exceção no indicador Pivot Point, justamente para Vale no ano de 2014. Tá? Apenas 20 testes geraram resultados positivos no Pivot Point. Enquanto que no indicador Caracatica, nós temos aqui cerca de metade dos testes, pessoal, 200 testes gerando resultados positivos com o indicador Caracatica. Então, de novo, Pivot Point aqui é uma exceção, né? Então poucos resultados positivos para Vale no ano de 2014. Só que a gente não quer analisar apenas Vale, a gente quer analisar o global, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar agora, né, Petrobras e jogar o ativo Petrobras no ano de 2015 e a gente vai analisar a performance de novo de todos os indicadores, tá? Então vamos olhar para os indicadores que a gente está interessado. Para o indicador Super Trend, olha aqui, ó, aproximadamente 170 testes gerando resultados positivos. Para o indicador Pivot Point, né, Petrobras é conhecida porque é um indicador muito técnico, um ativo muito técnico, então, por indicador Pivot Point, mais de 220 testes, né, da nossa bateria de testes aqui, gerando resultados positivos. Já o indicador Caracatica, também aproximadamente 205 testes, gerando resultados positivos. Tá? Isso aqui para Petrobras no ano de 2015. Agora, para os ativos que todo mundo costuma operar, pessoal, vamos ver aqui mini dólar no ano de 2014. Então, vários ativos aqui
que não geram praticamente nenhum resultado positivo, como por exemplo bandas de Bollinger, né, que todo mundo fala, indicador tradicional, o CCI, Commodity Channel Index. Então, esses indicadores aqui praticamente nenhum gerando resultado positivo, The Marker e por aí vai, tá? Então, mini dólar já começa a ser um ativo um pouco mais complexo de você tradear, né? Agora, se você for olhar o indicador Super Trend, olha lá, né? 130 testes no Supertrend gerando resultados positivos, né? Se você for olhar o indicador, né, Pivot Point, a mesma coisa, pessoal. Olha aqui, ó, no indicador Pivot Point, cerca de 140 testes positivos no indicador Pivot Point. Então é algo que chama a atenção da gente, né? No ano ruim para vários indicadores, tá lá, né, esses mesmos indicadores aqui apresentando consistência nas operações. O Caracatica, a mesma coisa, cerca de 130 testes gerando resultados positivos para o dólar no ano de 2014. Se você pegar novamente o dólar, só que agora no ano de 2015, pessoal, a mesma coisa, né? Bollinger Bands, praticamente nenhum resultado positivo. CCI, praticamente nenhum resultado positivo, mas se você for olhar para os indicadores de destaque, Supertrend, né, pessoal, 220 testes, mais da metade dos testes gerando resultados positivos, né? Pivot Point, 200 testes, também mais da metade dos testes gerando resultados positivos, né? O indicador Caracatica, 180 testes, né, pessoal, gerando resultados positivos. Agora, para o mini índice, todo mundo aí sabe que mini índice é um dos ativos aí mais difíceis de você operar, pessoal. A gente vai destacar aqui apenas o ano de 2014, tá? A gente não quer mostrar o resultado inteiro de nossa pesquisa, mas para o indicador Bollinger Bands, por exemplo, bandas de Bollinger, só 20 testes positivos. Mas vamos direto para o indicador que interessa a gente, Supertrend, né? Mais da metade, cerca de 200 testes utilizando o indicador Supertrend, gerando resultados positivos com o mini índice. Pivot Points, pessoal, né? Aproximadamente 120 testes gerados apresentando resultados positivos. E o indicador Caracatica não falha, olha lá, pessoal, aproximadamente 200 testes, né? Mais da metade dos testes gerando resultados positivos com o indicador Caracatica, tá? Bem, esse teste teve como intuito apenas analisar a qualidade do sinal gerado pelo indicador, tá? Aqui a gente não está utilizando nada muito complexo em termos de horário de fechamento, realizações parciais, né, ou indicadores secundários sendo utilizados como filtro, não. A gente está testando apenas a qualidade daquele indicador propriamente dito, tá? E a gente consegue perceber que esses três indicadores que a gente está, né, trazendo para vocês, eles realmente são capazes de gerar resultados consistentes, de novo, independente do ativo, tempo gráfico, de distância de take profit, de stop loss, é sinal de que é um exemplo de que o sinal gerado por aquele indicador ele é de boa qualidade e que é interessante você analisar esses indicadores aí com um pouco mais de critério, porque eles têm resultados interessantes, pelo menos no nosso laboratório de testes. Beleza? Pessoal, no mais é isso. Esses são os três indicadores aí que todo trader precisa conhecer. Queria chamar a atenção de vocês para isso, ok? Valeu, um abraço a todos.